como que a senhora vai conseguir combater todas essas dificuldades que nós temos de segurar a máquina pública, de ter rédeas para que nós não tenhamos aqui todas essas histórias, todos esses modelos deformados que nós tivemos nos últimos 30 anos praticamente? Essa é a minha pergunta. Olha, candidato, eu quero dizer a você que o meu governo não vai ter irregularidades nenhuma. Tudo aquilo que a gente for fazer, nós não vamos cometer nenhuma corrupção. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas, porque eu sou de um princípio muito bom. Então eu fui criada com a honestidade na minha casa, na minha família, era a coisa primeira que tinha. Então eu não concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Tudo que for de corrupção eu não vou aceitar. Ou que tudo aquilo que aconteceu, nós não temos responsabilidade nenhuma. Porque eu acho que cada um tem o seu modo de pensar. É aquele modo de pensar garantido que você é honesto. Então, a confiança do meu marido em cada um foi aquilo que ele teve. Agora, se aconteceu da pessoa ser honesta, desonesta, isso nós não temos culpa disso. O tema é gestão pública. Bom, e quem faz a pergunta agora é a candidata Wesleyan Roriz, e a senhora faz a pergunta ao candidato Toninho do PSOL. Ele foi o primeiro a perguntar e agora, então, ele é o último a responder. A senhora tem 40 segundos para a pergunta. Eu quero perguntar aqui. Perguntar para o Toninho. Como o senhor vai resolver o problema da falta de emprego no Distrito Federal? Candidato, 2 minutos para a resposta. Desculpa, é só uma... se o tema é a gestão pública, eu vou falar sobre outro? A senhora quer detalhar mais a sua pergunta? Sim. Porque emprego está relacionado, emprego público está relacionado ao tema gestão pública. A falta de prática. Sem problema, claro. Eu até falaria. Qual foi, então? Gestão pública. Gestão pública. Olha, eu acredito que gestão pública está aqui, tá? Pois não. Eu gostaria de perguntar ao senhor se pretende obter melhoria de qualidade nos serviços colocados à disposição dos cidadãos. A concepção do PSOL para administrar o Distrito Federal é administrar com participação popular e com controle da população sobre os gastos públicos. Dessa forma, nós vamos vencer a má gestão dos serviços públicos. Candidato, seu tempo acabou. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu terei assim uma assessoria técnica, eu diria para o senhor, competente, responsável. Eu gostaria de dizer ao povo de Brasília que nós vamos ampliar o número de unidades na hora, que é o modelo com a instalação, pelo menos, em cada região administrativa do Distrito Federal e implantar a saúde do servidor público, que eu acho que isso é muito importante. O bloco é de tema livre, então o candidato Agnello Queiroz abre o bloco fazendo uma pergunta, tem 40 segundos para fazer a pergunta ao candidato que escolher. Quero perguntar à senhora Wesleyan, a situação da segurança pública no Distrito Federal é de extrema gravidade, né? Uma insegurança geral na nossa cidade. Eu vou mudar essa política da segurança pública. Vou contratar 4.000 policiais, 1.000 a cada ano. Nós vamos instalar um policiamento inteligente, dotando de toda a infraestrutura, tecnologia, investimento humano, nossos recursos humanos, né? Tirar o policial desses postos que estão presos e colocar os policiais na rua para poder combater o crime e fazer a prevenção. O que a senhora acha dessa proposta?
Candidata, a senhora tem então 3 minutos para responder. Olha, doutora Guinello, nós vamos intensificar o combate. Não seria o combate de tudo aquilo que o senhor perguntou para mim. Eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o... Pode refazer a pergunta. É sobre a segurança pública, né? Certo. Posso repetir todo? Sim. Não, É porque nós vamos fazer uma... A senhora considera suficiente a lembrança que o tema é segurança ou quer que ele detalhe mais a pergunta? não, eu acho que está certo. Obrigada, candidata. Obrigada. Nós queremos intensificar a segurança em todo Brasília. Nós sabemos disso. Brasília precisa de ser policiada em todos os recantos. Nós reconhecemos, e eu, como eleita a governadora de Brasília, eu farei tudo aquilo que for preciso da segurança, aumentar o número da segurança, aumentar as pessoas que possam combater todo aquilo, mas nós vamos ter uma assessoria técnica para fazer esse trabalho para nós com competência e com muita dignidade. Wesley Roriz é a candidata, então, que vai fazer as suas considerações finais. A senhora tem 3 minutos. Creio que foi a primeira vez que eu venho a um debate. Não tinha vindo, mas eu fiquei tão feliz de chegar aqui. Aqui é tudo azul. Maravilhoso. Já faz com o meu partido que isso seja vitoriosa. Dona Wesley, o nosso transporte público é um transporte de péssima qualidade, caro, ineficiente. Eu vou implantar aqui o bilhete único no Distrito Federal. Vou integrar o sistema de transporte para que possamos ter eficiência no transporte do nosso Distrito Federal, cumprimento dos horários, né, transporte de boa qualidade. O que a senhora acha dessas propostas de mudar o transporte público para respeitar profundamente o nosso povo que usa o transporte coletivo? Candidata, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Olha, doutora Guinello, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte. Eu acho que tudo vai ter o seu dia e seu lugar na hora certa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi do Partido Comunista. Partido que não acredita em Deus. E agora está no PT. E que expulsou, o PT expulsou quem era, que é contra o aborto. Que não é contra o aborto. O senhor é a favor ou contra o aborto? O senhor tem 2 minutos para responder. Lamentavelmente, a orientação que os assessores deram para a senhora poderia responder, né, a pergunta sobre o transporte, porque o transporte está desse jeito devido à falta de política pública, de compromisso, e isso não é da agora, né? É de gestões anteriores. E para esclarecer a senhora, o PT não expulsou ninguém por conta disso. Você precisava ter um esclarecimento maior com relação a isso. O PT é um partido democrático que respeita a opinião individual, né, dos seus cidadãos e dos seus militantes. Candidata, 1 minuto. Bom, a pergunta que o senhor fez do transporte, eu disse que tudo tem sua hora e que nós vamos fazer. Mas eu sou cristã e sou a favor da vida, desde a concepção. A Igreja Católica e as evangélicas, que são contra o aborto. Essa é a orientação da Igreja. Me coloco frontalmente contra qualquer tentativa de interromper a vida. O senhor não me deu essa resposta. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Vou pedir aqui, licença, tanto ao Toninho como ao telespectador, 1 minuto, em respeito e consideração a você. Porque a candidata, para não responder uma pergunta do transporte e não dar satisfação a você sobre o que eu perguntei,
tentou fazer uma confusão, e eu quero deixar claro aqui para você, telespectador. Eu sou médico, defendo a vida, né? Tenho no meu passado, né, na minha família, uma família muito religiosa, tanto minha avó, que é batista, como meus pais, que são católicos praticantes. Quero dizer que sou contra o aborto, né? Essa é a minha relação, sou cristão, tenho uma relação maravilhosa com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, porque são grandes parceiros, vamos ajudar muito o povo de Deus para a gente fazer um governo que resgate a dignidade nessa cidade. Cuidar dos mais necessitados, das crianças, do dependente químico, cuidar da população de rua. Então, não adianta tentar fazer confusão, porque você é muito inteligente e não vai cair em armadilhas de pessoas que utilizam o nome de Deus para fazer todo tipo de maracutaia nessa cidade.